Olá, meninos! Vamos dar início a mais uma aula de História. Vamos completar a aula, parte 1, né? Que foi sobre o capítulo 12 da unidade 4 do livro de vocês. Espero que vocês tenham percebido que já estamos chegando ao último capítulo do livro, do todo o livro didático de vocês, do 7º ano, certo? Hoje iremos completar com os agentes, tá, da formação do território da América Portuguesa. Hoje falaremos dos jesuítas e falaremos da criação de gado, que foram também dois agentes importantes, assim como os soldados e os bandeirantes, que falamos na parte 1 da aula, para a formação desse território da América Portuguesa. Vamos lá. Tópico da aula de hoje: os jesuítas, a criação de gado. Dentro da criação de gado, iremos ter o gado do Nordeste, o gado no Sul, as novas fronteiras da América Portuguesa, e dentro dessas novas fronteiras da América Portuguesa teremos o Tratado de Madrid de 1750, o Tratado de Santo Ildefonso e o Tratado do Badajoz de 1801, tá? Então iremos conversar hoje sobre esses temas aqui. E desculpa aqui, né, gente, tem um erro ortográfico aqui, é fronteiras. Faltou o azinho aqui depois do E. Primeiro tópico, os jesuítas. Os jesuítas, eles vieram dispostos a difundir o cristianismo nas terras americanas, converter indígenas e integrá-los à civilização ocidental. Para isso, eles atravessaram o Oceano Atlântico junto com seus desbravadores. Então, vocês estudaram lá o período da colonização, que sempre em uma caravela vinha junto um jesuíta. E esse jesuíta, ele vinha com o intuito de que, gente? Vocês lembram que lá na Reforma Protestante, na Contra-Reforma, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela criou uma espécie de... Como é que eu posso falar para vocês? Ela criou uma espécie de... a Companhia de Jesus. Essa Companhia de Jesus, ela tinha esse objetivo de trazer, de conquistar, de salvar almas para o cristianismo, para o catolicismo mais precisamente, tá? E aí, esses jesuítas vão vir disposto a catequizar os índios, os povos indígenas que eram politeístas, certo? E aí, nas missões, que eram grandes aldeamentos indígenas, esses aldeamentos indígenas, eles eram fundados, essas missões, pelos jesuítas. Os jesuítas fundaram essas missões, que eram escolas onde serviam para a catequese dos povos indígenas, tá? E aí os jesuítas e os indígenas, eles comunicavam-se pela língua, geralmente era o Tupi-Guarani. Então, os jesuítas e os índios, eles se comunicavam pelo Tupi-Guarani, que era a língua dos indígenas. A maior parte dessas missões, que eram esses aldeamentos, que tinham como objetivo catequizar os índios, quem fazia isso eram os jesuítas, que foi quem fundou essas missões. Então, a maior parte dessas missões são localizadas na região ali do Amazônia e na região sul do Brasil. As missões jesuíticas no território colonial do século XVI ao século XVIII. E aqui temos aqui, ó, as principais missões, certo? Na região amazônica, que é aqui nessa região, no norte do Brasil, e aqui na região sul, né? Onde está localizado o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, eram onde estavam concentradas maiores quantidades de missões, que são esses aldeamentos, que têm como objetivo catequizar os povos indígenas que até então eram politeístas, certo? As missões, elas tiveram um papel muito importante na proteção dos indígenas. Por quê? Porque, lembre-se que os indígenas, inicialmente, no período colonial, eles serviram como mão de obra escrava para o desenvolvimento econômico, principalmente no período da exploração do pau-brasil. E aí, muitas dessas missões, desses jesuítas, eles protegiam os índios que conseguiam aderir de forma mais facilitada para o catolicismo, para os costumes europeus. Então, aquele índio que ele não mostrava que era, como é que eu posso dizer a vocês? Recuso, que não recusava o cristianismo, que não recusava a cultura europeia, eles eram protegidos pelas missões, pelos jesuítas, certo? Já aqueles que tinham certa resistência, infelizmente, não tinham essa proteção. E isso tinha um nomezinho, uma nomenclatura, que era chamada de guerras justas, tá? Esse nome não traz, esse contexto aqui que eu estou falando para vocês,
o livro didático de vocês não traz, mas é isso, tá? Guerras justas era aquela guerra em que era justo a escravidão daquele índio que não aceitava a cultura europeia, sobretudo a religião católica apostólica romana, que era a religião oficial da nossa metrópole, Portugal. As atividades desenvolvidas pelos indígenas dentro das missões eram: cultivavam cereais, frutas e ervas, mate, extraíam da floresta cacau, baunilha, guaraná e plantas medicinais. Eles produziam tecidos, mobílias e esculturas de madeira, etc. A vida nas missões era organizada com base em rotinas que envolvia trabalho, oração, estudo e lazer. Os jesuítas, eles foram os primeiros a introduzir a educação escolar no Brasil. Aqui eu coloquei uma imagem que é a escultura em madeira policromada feita por indígenas dos 7 povoados das missões, tá? O nome da missão era esses 7 povos das missões. E aqui é uma obra de arte que foi realizada pelos indígenas, que foi uma escultura em madeira. A criação de gado, um outro agente primordial para o desenvolvimento, a expansão territorial do Brasil. O gado no Nordeste. Introduzido no Nordeste pelo governador-geral Tomé de Souza, o gado era usado sobretudo para mover a moenda dos engenhos e transportar a cana. Com o crescimento dos rebanhos, os animais eles passaram a ser vistos como um estorvo, pois pisoteavam as plantações e ocupavam terras úteis ao plantio de cana. Até então, a principal prática econômica era o quê? A produção de cana-de-açúcar. Então, a secundária era a criação de gado, que não era para o corte, era simplesmente para o quê? Para moer, tá? Para o transporte da cana e para a moenda, tá? Que era uma máquina que servia para moer a cana-de-açúcar e assim fabricar a cana-de-açúcar. E ele servia para ajudar a rodar, né, essa moenda. A gente já estudou sobre isso quando a gente falou sobre os engenhos, né? Com o crescimento dos rebanhos, os animais eles passaram a ser vistos como um estorvo, já li sobre isso. Em 1701, século XVIII, o próprio rei de Portugal ele proibiu a criação de gado no litoral do Brasil, pois também tinha interesse em lucrar com o açúcar. Então eu coloquei em letras maiores, tudo isso contribuiu para o avanço do gado pelo sertão. Gente, o sertão aqui, essa ideia de sertão que eu estou falando aqui, não é o sertão que conhecemos hoje, né? O sertão que conhecemos hoje é denominado por as questões climáticas, é um lugar seco, né? Pouca chuva e tal. Esse sertão que eu estou falando aqui é o interior do Brasil, tá? Não esqueçam que inicialmente a colonização do Brasil ela ficou restrita ao litoral. E agora vai dar início ao interior do Brasil, que eles chamavam de sertão. E aí, como o rei de Portugal, ele proibiu a criação de gado no litoral, por conta da cana-de-açúcar, que era o primordial. Quem cria gado vai procurar outras áreas, certo? Caminho do gado, século XVI ao século XVIII. A expansão das fazendas de gado acompanhou o curso dos rios nordestinos, com destaque para 2 deles, o Rio São Francisco, chamado Rio dos Currais, ou Velho Chico, e o Rio Parnaíba, que facilitou a ocupação do Piauí, estado colonizado do interior para o litoral. O Piauí, gente, é o único estado nordestino que ele não fica no litoral, certo? E ele vai ser colonizado exatamente aqui durante a prática da criação do gado, certo? Então, o Piauí aqui percebam, aqui é o Nordeste, ó. Toda essa região aqui é o Nordeste. Deixa eu riscar, porque se eu não riscar, não adianta. Salvador, tá? São Cristóvão, Recife, Olinda, Forte de Filipéia, Forte dos Reis Magos, Forte de Nossa Senhora da Assunção, Forte de São Luís, né? Que a gente já está chegando aqui em Belém do Pará. Já é norte, né? Não é nordeste. E aqui, tá? Tem o Rio São Francisco. Então, o gado ele vai acompanhar o interior do Brasil. O interior é isso aqui, gente. É a região que sai do litoral, tá? Que não é parte litorânea. Essa região toda aqui, ó. Toda continental. Que não é litorânea, era chamada de interior, era chamada de sertão, tá? Então,
O gado ele vai sair dessas áreas do litoral, porque o primordial aqui era a plantação da cana-de-açúcar, e eles vão adentrar o interior, inclusive o estado da Paraíba, que fica aqui na região Nordeste, só que o estado do Piauí, desculpa, é o único estado que não fica no litoral. Ele fica no interior, no continente, ele não é banhado por oceano algum, tá? E a colonização dele se deu devido a essa prática da criação do gado. Desculpa. E aqui eu botei áreas de criação de gado, que é todas essas áreas aqui, ó, marrom, são as áreas que aconteceu, né, a criação do gado. Vocês percebem que a criação do gado, ela está concentrada toda no interior, né? A gente não vê pouquíssimas aqui, ó, em Salvador, aqui no Forte dos Reis Magos, né? Que é o Forte dos Reis Magos, a gente está falando aqui do Maranhão. Então, são poucos no litoral, né? Sentido de expansão da pecuária, olha, a setinha verde. Onde havia a prática da pecuária. Limites atuais do Brasil. Essa linha, né? Contínua. O gado no sul. Vamos entender como é que o gado chegou na região sul. Com a destruição das missões jesuíticas de Guairá pelos bandeirantes, já estudamos isso, tá? Na parte 1. O gado das missões espalhou-se pelas campinas do sul, tá? Então existia a criação de gado dentro das missões. Vocês perceberam quando a gente estudou jesuítas, que a maior quantidade de missões estava localizada onde? No norte e no sul, no Amazonas e no sul do Brasil, na região sul do Brasil. Então, quando essas missões elas irão acabar por conta, né, do conflito dos Guará pelos bandeirantes, invasão dos bandeirantes, esse gado ele vai se espalhar por toda a Campinas do Sul. Nessa área, o pasto é de excelente qualidade. Em pouco tempo, o número de mulas, cavalos e bois e vacas cresceu rapidamente. Atraído por esses imensos rebanhos, sem dono, moradores de São Paulo, de Desterro, que é a atual Florianópolis, Santa Catarina, e de Laguna, tá? Santa Catarina também, eles passaram a disputar esses gados, que não tinham dono. Eles caçavam o gado selvagem, consumiam a carne e o leite e exportavam o couro, iniciando assim a ocupação do sul. O rei de Portugal também se interessou pelo sul e mandou erguer um povoado nas margens esquerdas do Rio do Prata, a colônia do Sacramento, em 1680, século XVII. A imensa área entre essas colônias, no extremo sul e em Laguna, no litoral catarinense, era considerada terra de ninguém, onde o gado se reproduzia livremente. Com o advento da mineração no centro-sul, os habitantes das minas eles vão passar a comorar animais de carga, a utilizar, né, esses animais de carga como cavalo, mulas e jumentos no sul para quê? Para pastagem na região. E foram, então, alvo de violentas disputas. E também eles vão precisar como transporte, gente, tá? Para as minas. Eles vão começar a perceber que esses animais, eles serão interessantes para o transporte e desenvolvimento daquelas regiões. Principalmente, não só para transportar, como já era lá no Nordeste, a cana-de-açúcar, mas também para eles se transportarem de um lugar para o outro, dentro da própria região. Os açorianos. Quem são os açorianos? Os açorianos, gente, são habitantes da ilha dos Açores, pertencente a Portugal e localizada no Oceano Atlântico. Eles vão erguer diversas vilas, dentre elas Porto dos Casais, atual Porto Alegre, que se tornou a capital do atual Rio Grande do Sul. Então, quem vai fundar, gente, Porto Alegre, a atual capital do Rio Grande do Sul, são os açorianos, tá? Eles viviam nessa região, nessa ilha dos Açores, e eles vão erguer essas ilhas, que é o Porto dos Casais. E aí, dos Portos dos Casais, vai vir Porto Alegre, e assim sucessivamente, que vai dar origem à capital, né, do estado do sul, que é o Rio Grande do Sul. E aqui eu coloquei uma foto de vaqueiros no povoado de Campo Limpo, tá bom? Na Bahia, aqui são vaqueiros.
as novas fronteiras da América Portuguesa. Vamos entender aqui. Nome do tratados: Tratado de Madrid, Tratado de Santo Ildefonso e o Tratado do Badajoz. Esses três tratados, eles estão relacionados com as fronteiras do Brasil, os limites do Brasil, o tamanho territorial do Brasil, tá? E aí esses três tratados, o primeiro de Madrid foi de 1750, século XVIII, 1777, que foi o Santo Ildefonso, século XVIII também, e esse aqui, o do Badajoz, em 1801, século XIX. Quem assinou? O primeiro de Madrid foi Portugal e Espanha, o do Santo Ildefonso foi Portugal e Espanha, e o do Badajoz foi Portugal e Espanha, tá? Lembre, por que, gente, foi Portugal e Espanha? Lembre-se do Tratado de Tordesilhas, que limitava as terras de Portugal, certo? Que ficava no leste, e os da Espanha ficavam no oeste. Então, como houve a necessidade de se expandir territorialmente, né? Houve uma expansão territorial por conta da criação do gado, porque a coroa portuguesa não queria essa criação no litoral, terminou que muitos colonos, né, portugueses, invadiram, ultrapassaram o Tratado de Tordesilhas. Então eles precisavam fazer o quê? Acordos, tratados. E o que o Tratado de Madrid dizia, gente? O que ele definia? Definia que a colônia do Sacramento pertencia à Espanha e que 7 povos das missões pertenciam a Portugal. Tá? Sendo que a colônia do Sacramento foi fundada por Portugal, mas estava em terras espanholas, por conta do quê? Do Tratado de Tordesilhas, não esqueçam. 1777, o Santo Ildefonso, a Espanha, ficava com 7 povos das missões e com a colônia do Sacramento, e devolvia a Portugal algumas terras do atual Rio Grande do Sul. Já o Badajoz, Portugal e Espanha também, 1801, século XIX, ele definia que os portugueses eles ficavam com 7 povos das missões e a Espanha recebia a colônia do Sacramento. Então, voltou para o zero, né? Voltou para cá, ó, porque ele defendia que o Sacramento fosse da Espanha e as 7 missões de Portugal. E o de Badajoz, Portugal ficava com 7 povos das missões, como aqui, e a Espanha ficaria com a colônia do Sacramento, tá? Era o que estava definido nesses 3 tratados, que tinha como definição as fronteiras até onde a Portugal possuía a colônia americana, Brasil. Principais tratados e limites, aqui tá, ó, tudo direitinho, temos uma legenda. Tratado de Madrid, tá? Aqui, ó. Esse verdinho aqui é as áreas incorporadas ao Brasil pelo Tratado de Badajoz, é esse verdinho aqui. Esse bichinho aqui, ó, são os fortes. Esse aqui, essa linha mais grossa do que esse, mais forte, é o Tratado do Santo Ildefonso, tá? É essa aqui. Essa aqui é o Tratado de Madrid, essa é o do Badajoz, essa aqui toda é o Tratado de Ildefonso. Essa aqui, que é isso aqui, ó, gente, é a 7 povos das missões. É uma missão que ficava no sul. Limite atual do Brasil. O limite atual do Brasil, que é isso tudo aqui, ó. Esse aqui, ó, é esse aqui. Tá vendo? Esse forte aqui. E aqui tem as missões jesuíticas, que fica como se fosse uma cruz, tá vendo? Tem aqui, ó. E agora vamos para a atividade, tá? Vamos para a atividade, você é essencial. E vocês irão fazer as páginas 284, 288 e 289 relacionado a esse capítulo. Não esqueçam de sempre estar colocando as dúvidas, de estar trazendo as dúvidas, os questionamentos, para a gente trazer para o plantão pedagógico. E também não esqueça que vale pontuação, certo? Eu agradeço a vocês pela aula de hoje. Na próxima aula será só de questões do próprio livro didático, porque eu já percebi que não temos muito tempo lá no plantão. E eu achei melhor colocar uma aula aqui para eu ler as questões, discutir com vocês, ficar um pouco mais tranquilo, tá certo?
Obrigada, cuidem-se e qualquer coisa no plantão. Um beijo.